Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 100 miligramas. Esse vídeo é um pouquinho diferente porque ele nem sequer chegou a ser roteirizado. Mas vamos lá ver como é que vai sair. Bom, por aqui já falamos sobre tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico, os primeiros passos, a questão da aceitação. Hoje eu vou me ater exclusivamente aos sintomas. Mas, Nívia, o que exatamente sente uma pessoa que sofre de transtorno bipolar? Eu vou tentar responder esta pergunta, ok? Então vamos lá. Um óculos, melhor companheiro da velhice. Bom, você precisa saber, antes de tudo, que um transtorno bipolar é um transtorno de humor, como eu já falei algumas vezes aqui, e ele é caracterizado por mudanças intensas, né? E mudanças que são fora do normal, não é algo normal, tá? Tem a ver com o nível de energia, né? O nível de atividade da pessoa, e você tem episódios que variam entre a mania ou hipomania, que é a forma mais leve da mania, né? E a depressão, ok? Então, por exemplo, no episódio maníaco, né? Quando você tá no período da mania, quais são os sintomas que você pode apresentar? Eu vou ler e vou comentando. Então, humor anormalmente elevado, expansível ou irritável. Gente, é um bem-estar, mas uma sensação de bem-estar que é totalmente anormal. Você fica numa euforia, que eu acho que, assim, é um estado eufórico, assim, assombroso. É assombroso. Chega a ser... E é engraçado que para o bipolar, aquilo é ótimo. Tanto tem gente que tá passando pelo episódio de mania ou hipomania e não quer fazer tratamento justamente por isso, para não sair dessa sensação de bem-estar extremo, não sair dessa fase eufórica. Então esse é o humor assim elevado, né? Expansivo ou irritado, eu diria que assim, é como se o mundo fosse teu. Sabe, você se sente transbordando, é o seu self transbordando para o mundo, sabe? Você é parte da vida, você é parte de um todo, você é tudo e você pode tudo, você consegue tudo. E tem a parte do irritável. Esse humor irritável, assim, a fase da mania, ela te deixa numa irritabilidade muito grande. Eu acho que não só a mania, eu posso vir falar depois disso mais um pouquinho, mas assim, você fica bem menos tolerante. E aquilo que não faz sentido para os outros, faz total sentido para você. Então, vamos colocar aqui. O simples pronunciar de uma palavra que esteja na lista negra do bipolar, que esteja num conceito de mundo todo elaborado na cabeça dele, né? Que vai contra esse conceito de mundo, pode desencadear uma irritabilidade, pode desencadear uma explosão, vamos dizer assim. Bom, seguindo, a gente tem aumento de energia ou atividade. Gente, pausa aqui, cara. Na época da fase maníaca, eu não dormia.
Eu ficava a noite toda acordada, ouvindo música, dançando, festejando sozinha, fazendo a festa. E no dia seguinte eu estava inteiraça, pronta para outra. Eu não sentia necessidade de sono nenhuma. Nenhuma. Foi impressionante. Autoestima inflada ou grandiosidade. Nesse período, por que o cara vai e sai de casa e volta com um apartamento? Por que a mulher vai, sai de casa, volta com uma joia? Porque ela se sente toda poderosa. E aí tem essa questão do consumo, realmente é complicada para nós, porque você se sente detentor de riquezas, mas são riquezas que você de repente não tem. Mas na sua cabeça você vai fazer e acontecer, e você vai poder, e você tem. E, enfim, eu, por exemplo, eu tenho um pouquinho disso até hoje, quando eu estou perto de alguma pessoa, por exemplo, que diz, eu não consigo fazer isso, principalmente se for familiar. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer isso. Meu primeiro impulso é, eu pago. Bom, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu falo que pago. Enfim, é um sintoma bem complicadinho, né? Aumento de energia ou atividade. Já falei, né? Autoestima inflada ou grandiosidade. Você tem aquela sensação de que você pode fazer tudo. Inclusive, gente, você tem delírios. Pessoa que pode ser telepata, pensa que lê o pensamento dos outros. Eu sou telepata, eu leio o que ela está pensando. Eu conheço tudo sobre a psique humana. Eu conheço tudo sobre economia. A gente fica com esses delírios de grandeza, tá? Não é brincadeira. A pessoa, por isso, a questão do comportamento arriscado. Comportamento de risco. Porque a partir do momento que você acha que você pode tudo, que você tem tudo, você pode dar 100 km por hora, né? 120 km por hora numa via perigosa e você acha que tá tudo bem, entendeu? Então isso é bem complicado. Fala excessiva e acelerada. Vizinha, você vai deixar eu gravar, vizinha? Esse vídeo vai ser cheio de picote. Então, fala excessiva e acelerada. A pessoa quer falar tanto, quer dizer tantas coisas, acha que pode falar, acha que tem conteúdo para tanta coisa, que ela fica, sabe, falando aceleradamente. E eu lembro disso bem nítido. Eu tinha uma necessidade de falar muito grande. Na verdade, até hoje eu tenho, né? Por isso que vocês estão me assistindo aqui agora. Mas assim, eu tinha uma necessidade de falar na crise do transtorno, né? Na época da mania, que eu saía da casa da minha mãe, né? Eu morava lá. Eu saía de lá, eu ia para uma praça que tem em torno do condomínio, e eu andava, e eu conversava com várias pessoas e eu ficava 1 hora no telefone com cada uma delas. Na época não tinha WhatsApp, tá, gente? A gente tá falando de 2012, por aí, tá? 2012, né? Então não tinha. Então eu gostava de falar e eu falava, e aquilo aplacava um pouco os sintomas, sabe? Eu notava que aquilo me fazia respirar um pouco, né? Me acalmar um pouco, né? Então, e aí, pensamento acelerado, fuga de ideias. Gente, é o que em inglês se chama de racing thoughts. E é muito isso, sabe? A sua cabeça fica e você não consegue se ater a uma ideia, você não consegue se ater a um momento desse raciocínio, sabe? Então, é bem difícil
né? Até você pode ter isso mesmo não estando na crise, né? Porque é difícil você conseguir concatenar as coisas, né? Inclusive, esse é um dos modos pelos quais a gente é diagnosticado, né? Você sabe que o médico pede para você falar para que ele possa analisar o teu discurso, né? E não só o que você fala, mas como você fala, né? Isso vai ajudar ele a perceber. E assim, realmente nosso pensamento fica aceleradíssimo e você não consegue, né, pegar, né, ali, ordenar as coisas na sua cabeça. Então, é um sintoma bem complicado. Ó, distração fácil, você não consegue focar numa coisa, você vai, opa, isso e aquilo. Eu tenho isso até hoje. Por exemplo, eu tava esses dias no carro da minha irmã, conversando com uma amiga da minha sobrinha sobre. Eu não lembro. Mas era uma coisa assim, eu acho que é sobre. Eu acho que é sobre o transtorno mesmo que eu estava conversando. Daí eu viro e vejo uma propaganda. Nossa, aquilo na hora me distraiu, me fez olhar para aquele tipo de propaganda, porque era uma propaganda tão mal feita que eu, nossa, olha só, não sei o que, até fiz piada, né, e ri e tal, enfim. Então você tem essa questão, né? Comportamentos impulsivos ou de risco, né? Já falei, né? Gastos excessivos, direção perigosa, envolvimento sexual imprudente. Então quando você se sente o todo-poderoso, todo-poderosa, você acaba achando que pode fazer tudo, né? Então daí vem a questão do comportamento de risco, né? Agitação psicomotora. Gente, pausa agora. Eu já passei pelo episódio de depressão, pela mania, né? Fui diagnosticada no episódio da mania. E esse sintoma aqui, ele às vezes me faz pensar se a mania não foi pior ainda do que a depressão. Porque, gente, você não consegue ficar em paz. Você não consegue ficar calmo. É uma sensação constante de inquietação, em uma inquietação que parece que você vai morrer toda hora. É terrível, é terrível. Se você tem transtorno, você foi diagnosticado na depressão, meu amigo, cuida para não ver a mania, pelo amor de Deus. Porque é ruim demais. É muito ruim. Então, assim, ficou bem difícil, né? Era bem difícil. Uma vez eu li um material sobre sintomas, né, do transtorno, ainda na época da mania. Quer dizer, eu li, assim, tive dificuldade, mas eu consegui ler, né? E esse material dizia o seguinte, era um paciente dizendo que é como se eu tivesse um abutre engaiolado dentro do peito e ele quisesse escapar da gaiola minúscula que ele estava. E daí você se debatia, se debatia, se debatia e você nunca estava livre. Gente, é uma das descrições mais acuradas que eu encontrei para esse sintoma. Outros sintomas que não estão na lista, mas eu tive, é despersonalização, que é a sensação de estar desconectado de si mesmo, como se as pessoas estivessem observando sua vida de fora, ou como se seu corpo e suas emoções não fossem reais ou não pertencessem a ela. Gente, é isso. Eu senti esse negócio aí. É como se eu não fosse eu, sabe? Eu fosse outro eu. Tá meio confuso isso, né? É como se a minha voz
e a minha sensação de estar fosse estranha a mim mesma, ok? Como se eu tivesse me observando de fora, né? Tem também a desrealização, que é a sensação de que o mundo ao redor não é real, estranho ou distorcido, como se a pessoa estivesse sonhando ou vivendo em um filme. Eu também sentia isso, ok? Então, por exemplo, sensação de que o tempo está passando mais devagar ou mais rápido do que o normal. As pessoas pareciam irreais. E é interessante que diz aqui, realmente eu percebi isso. A pessoa mantém a consciência de que essas sensações não são normais. Eu tinha consciência de que alguma coisa estranha estava acontecendo. Aquilo não era normal. Gente, eu vou parar por aqui, porque a lista é longa. E eu quero realmente comentar cada um deles para que vocês tenham uma ideia, assim, do que é para quem tem um transtorno, ok? Então eu vou fazer uma parte 2 só sobre episódio depressivo, ok? Então, por enquanto, nós ficamos aqui. Nos encontramos num próximo vídeo. Saúde e tchau! Oi, gente, recadinho bem rápido, express do 100mg. Se você gostou desse vídeo ou gostou de algum outro vídeo, faz o combo! Se inscreve, dá like, compartilha, me ajuda a divulgar essa palavra, porque pode ajudar alguém, pode ajudar você. E é isso. Fiquem com Deus, saúde e tchau!